O que é o conhecimento empírico? É o conhecimento que a gente tem do dia a dia, não é? Não é um conhecimento científico. Os quatro conhecimentos principais que a gente tem é o conhecimento científico, o empírico, o filosófico e o teológico. Nesse caso a gente viu o conhecimento empírico, que é o conhecimento do dia a dia, e agora eu vou explicar para vocês o conhecimento científico em relação a esse vegetal que é o bem de consumo, que é a matéria-prima, perdão, para se produzir esse bem de consumo. Vejam só, a gente tem como vegetal porque produz fotossíntese, não é? E está inserido dentro do reino plantar e classificando ele segundo Linneu 1758. Esse bem de consumo que a gente está vendo é produzido através das raízes dessa mandioca, que é um vegetal típico da Amazônia, tá certo? Que foi introduzido na alimentação pelos indígenas. Como o Charles já havia falado lá em cima, no século XVI, a chegada dos portugueses aqui, em 1500, posteriormente, existiam mais de 5 milhões de índios. E o termo mandioca ele vem do tupi. Povos que viviam aqui no século XVI, com a chegada de nossos colonizadores, cujos nomes, cujas descendências são os tupiniquins, os tabajaras, tupinambás. Então, são povos que, através da língua tupi, guaranis, introduziram o termo mandioca, que vem em alusão a uma deusa, dos índios, dos povos indígenas, e significa mani. Para quem nunca ouviu falar, o caule dessa planta, que cresce até 4 metros de extensão aproximadamente, ela se chama maniva. Então está aí a alusão ao nome da deusa Mani, dos índios. E o sufixo oca significa em abundância. Então a deusa disponibilizou essa mandioca, ou esse vegetal, cujo nome científico é a maniote utilíssima. Para a mandioca, que é comestível, a macaxeira, que a gente come no dia a dia, pessoal, não se dispersa, pessoal. Vamos lá. Para a mandioca que a gente consome sem estar preparando esse bem de consumo, não é só ferver ela, cozir, ou apenas... Eita, tá fritando. É a mandioca, tá? Não tá batendo mais não. É a maniote utilíssima. Essa mandioca que tem que ser preparada, tem que ser cozida, tem que estar em relação ao calor, para estar exalando, pessoal, para que o ácido cianídrico que está presente, que tem toxicidade, que causa mal ao ser humano, ele seja exalado, seja disperso. Então o calor que é produzido para depois se produzir esse bem de consumo nesse tipo de espécie é para se retirar o ácido cianídrico, cuja espécie é maniote esculenta. Maniote esculenta, para quem quiser saber mais sobre a mandioca. Ora, essa raiz é chamada de raiz tuberosa, porque ela cria-se volume para se armazenar glicose e proteínas, nesse caso. Vou mostrar os dois tipos de raiz para a gente ver o tipo de raiz que é utilizado na mandioca. Ó, eu tenho a raiz pivotante aqui, cuja raiz tem uma principal que é para crescimento, está aqui, ó. Na parte mais extrema dessa raiz existem as células que crescem, células meristemáticas que a gente chama. Então, uma propriedade que ela tem é que a dimensão que ela cresce para cima, em que é observada, cresce para baixo, no subsolo, justamente para se fixar no ambiente em que ela está inserida. E todas essas outras raízes secundárias servem justamente para ela pegar os sais minerais e nutrientes necessários e a água para realizar a fotossíntese, que a gente já sabe qual é o objetivo dela, Produzir glicose e produzir o oxigênio que a gente está respirando. O outro tipo de raiz que a gente tem é chamada de raiz fasciculada, onde todas as raízes são iguais. Não existe uma raiz de crescimento para baixo. Todas crescem, todas absorvem nutrientes e todas absorvem água. Então, nesse caso, é um exemplo da mandioca que a gente está vendo ela sendo utilizada para produzir esse bem de consumo, que é a tapioca. Então, é uma raiz tuberosa que tem todas as raízes iguais e que armazena muito nutriente, e por essa razão é utilizada para o consumo humano. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem podem perguntar, senão vocês vão aproveitar o bem de consumo que está sendo produzido. Alguma pergunta, senhor?